Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do nosso Café com a SIG, o podcast empresarial da Associação Comercial aqui de Guarapuava, com o apoio da Cressol. Antes de falar do nosso convidado, eu quero lembrar você que na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, nós temos a terceira edição da Liquida Guarapuava, a nossa feira de descontos e de liquidação da SIG, uma tradicional feira que já acontece há 3 anos aqui em Guarapuava, mas este ano, pela primeira vez, vai acontecer no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Só lembrando os horários, a abertura na sexta, dia 30, é às 18 horas e o encerramento às 10 da noite. Então se prepare, se organize, participe, vários descontos, mais de 65 lojas aqui de Guarapuava com descontos a partir de 50%. Então muita promoção em roupa, calçado, perfumaria, joias e muitos outros itens lá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. A feira vai até domingo, dia 1º de junho, e no domingo o horário é um pouquinho diferente, das 10 da manhã às 8 da noite, no sábado o dia todo, das 10 da manhã às 10 da noite. Então vamos falar agora do nosso convidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão e controle financeiros, porque nessa semana que passou a gente teve um curso bem importante ali na SIG sobre controle financeiro e quem é que não está precisando organizar as suas finanças, principalmente o pequeno empreendedor, né? Então o nosso convidado é o Elcio Maximovski, CEO da El Máximo Consultoria e Treinamentos. Com mais de 22 anos de experiência na área comercial e vendas, 15 anos como consultor automotivo, Elcio é especialista em educação financeira, gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes. Atua como palestrante, mentor e consultor. Ele também é criador da palestra Aonde Está Indo o Seu Dinheiro. Elcio traz uma abordagem acessível, inspiradora e voltada para ajudar as famílias empreendedoras e empresas a conquistarem o controle financeiro. Elcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da sua jornada tão inspiradora e que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço a você, Elis, pelo convite. Fico muito agradecido mesmo, agradeço a todos e só gratidão apenas, né, para a gente poder compartilhar esse momento tão especial e de um tema tão específico e tão importante nas nossas vidas, né? E realmente a gestão financeira é algo que faz parte da nossa realidade, né? A gente vive um ano político que não é nada seguro, principalmente para os pequenos empreendedores. Quem é empreendedor sabe que tá difícil, né? Ou se você como consultor já atendeu muitas pessoas e deve ouvir esses relatos no dia a dia de que não tá fácil. E, inclusive, você costuma dizer no seu treinamento que a mudança financeira começa com a consciência. Então, quais são os primeiros passos para esses pequenos empreendedores alcançarem, então, essa independência e esse controle financeiro? Eu digo assim, tudo que você não mede, você não controla. E tudo que você não controla, ele te controla. Ele controla você. Isso serve para a área financeira, para a área profissional, para a sua área familiar. E assim, você tem que ter uma seguinte certeza, uma coragem, muitas vezes, e a atitude de olhar para os números com clareza. O primeiro passo é a clareza, é olhar mesmo que doa, porque vai doer. Não é fácil a situação financeira quando nós entramos em certos momentos da nossa vida e nós saímos daquela situação financeira. Por que eu estou falando isso? Quando nós temos a clareza e olhamos para os números de uma forma específica, anotamos tudo aquilo que entra, o que sai, para onde está indo o seu dinheiro, eu tenho consciência disso, eu tenho a consciência, quando eu tenho a consciência, eu tenho a direção, e quando eu tenho a direção, eu tenho o controle. Mas mais do que isso, eu tenho o controle nas minhas mãos. E o controle hoje da vida financeira, pessoal, profissional, ela não é do colaborador. Não é do teu cônjuge, não é da tua família. O controle está nas suas mãos e o controle é sobre sua responsabilidade. Então, a dica é essa, é a clareza, é você, mesmo que doa, você ter a certeza do seu estado financeiro e, principalmente, você querer sair dessa situação financeira de onde você se encontra. Suas pesquisas mostram também que os empreendedores muitas vezes misturam as finanças pessoal e da empresa. Como evitar cair nessa situação e quais os riscos de não ter nessa gestão separada do que é pessoal e do que é a renda da empresa? Eu atendo muitos clientes hoje, onde eu vejo entrando dinheiro ao vivo ali no caixa, o cliente
o cliente pega aquele dinheiro, coloca na carteira para comprar ou para pagar alguma coisa pessoal, e isso realmente isso que eu falo, é misturar o veneno juntamente com o remédio, né? Então isso é fatal, isso para o CNPJ, para o CPF, a gente tem que aprender a separar as coisas, né? O que é pessoal, do seu profissional, a não misturar, porque senão vai virar uma bola de neve, e aí isso pode ser fatal e a gente pode ser prejudicado imensamente nessa área que nós estamos hoje falando. Elcio, você desenvolveu 2 métodos bem interessantes, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles. Um deles é o TMA e o outro é o PER. Pode explicar para a gente de que maneira essas ferramentas ajudam os empreendedores e o que significam essas ferramentas? Muito bem. TMA e o método PER têm ajudado muitas pessoas hoje, onde a gente passa. O TMA, ele significa trabalhe, modele e administre. É uma metodologia que ensina a qualquer empreendedor ou qualquer pessoa a gerar renda de forma inteligente, de forma eficaz, de forma saudável e principalmente modelar o seu negócio de acordo com a sua necessidade. Como assim? Não adianta hoje eu aplicar uma metodologia para todas as empresas, eu tenho que atuar de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, quando eu tenho métricas, quando eu tenho planejamento, objetivos, uma modelagem dentro do negócio de cada cliente, eu vou saber a realidade específica de cada um para que eu possa atender a sua real necessidade. E, principalmente, eu vou administrar esse recurso que eu coloquei, que eu introduzi dentro da empresa, de forma eficaz com o recurso com a seguinte situação: propósito. Não adianta eu trabalhar, eu modelar, se eu não administrar a empresa, ou o processo, ou o produto, ou o serviço com um propósito. Nós temos que ter propósito hoje para a vida financeira, pessoal, profissional, porque senão tudo isso vai em vão. Seria poupança, emergência e reserva, né? Que eu posso dizer para vocês? É como se fosse o tripé da proteção financeira. É como se fosse aquele suspiro, como se fosse o respiro que nós, empresários, que nós, hoje como empresa, nós precisamos para uma emergência, para algo assim que nos faz. Por quê? Hoje nós não estamos preparados para a emergência, nós não estamos preparados. E eu sempre, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu faço uma pergunta para quem está, e até vem agora linkar, essa pergunta é para você: para que serve hoje um colchão? Eles. Para dormir e descansar? Dormir e descansar, exatamente. Vou fazer uma segunda pergunta. Imagine hoje quanto que você tem na sua conta bancária. Não precisa me falar. Isso serve para todos que estão nos ouvindo. Quanto hoje você tem na sua conta bancária? E a terceira pergunta: para quantos anos, meses, minutos, segundos esse dinheiro que você tem hoje guardado dá apenas para você pagar as suas despesas pessoais? Quanto tempo dá? Nossa, o meu não dá para 2 anos, menos do que isso. Meses, eu acho. E é isso que é o significado do PER: poupança, emergência e reserva. Eu e você, nós não fomos preparados para cair. E principalmente, mais do que isso, nós não estamos preparados e não conseguimos muitas vezes nos levantar da situação financeira, pessoal, profissional de onde nós estamos. Por isso a necessidade da metodologia PER: poupança, emergência e reserva. Eu tenho uma dúvida, assim, porque acho que a maioria dos empresários passa por isso, principalmente aqueles que estão iniciando. Como fazer essa reserva? Porque quando a gente é empresário iniciante, você quer ganhar dinheiro. A gente acha que vai abrir, né? Em pouco tempo vai ganhar dinheiro, o investimento vai voltar. E não é bem assim. A gente sabe que empreender não é fácil. Como ter essa gestão financeira? Eu escuto muito assim, muita gente que vem até no Café com a Sig conta que quebrou a primeira vez que abriu porque não conseguia lucrar, não conseguia fazer sobrar, né? Só investia, trabalhava e o dinheiro não vinha. Qual é o segredo para ter essa reserva de emergência que você falou? O que ele pode poupar ali no dia a dia que pode ajudá-lo a fazer essa reserva? O segredo nada mais é do que a palavra e a ação: planejamento. Então não adianta eu aplicar a tecnologia avançada, eu ter o melhor sistema hoje na minha empresa, se eu não passar pela dor, se eu não passar pelo processo de planejamento. Hoje qualquer negócio que você atua, independente do teu produto, a tua marca, a tua empresa, você tem que ter o planejamento inicial para que você saiba exatamente aonde você quer chegar. Né? Para não misturar dinheiro, aquilo que a gente já falou, pessoal com profissional, com a empresa, com o CNPJ, o CPF, e
Você, quando você faz um planejamento, você tem a consciência e você tem eu digo assim para você, a escala da onde você quer alcançar, aonde você quer seguir e aonde você quer estar. Elcio, agora fazendo uma pergunta, você falou de planejamento, né? Qual é a forma mais simples de organizar esse planejamento? O que deve ser prioridade ao organizar o planejamento? Mesmo que a gente saiba que cada empresa né, é diferente do ramo de atuação, como começar esse planejamento financeiro? O planejamento financeiro, a primeira coisa, você tem que saber a tua empresa onde você quer chegar, né? E hoje, retornando uma pergunta sua sobre os principais erros cometidos hoje por pequenos e médios grandes empresários, e a gente vem linkar algo muito importante. Hoje o principal erro financeiro hoje de qualquer pessoa é o fermento. Como assim o fermento? O fermento hoje ele é usado, se eu não usar ele no bolo, não usar no pão, o que acontece? Não cresce. Não cresce, exatamente. Então, o principal erro hoje de nós empreendedores é o fermento. Como assim? Não é nem a falta e nem muito fermento, mas de não usar o fermento. E a gente pode linkar com a metodologia TMA, mas de uma forma agora eficaz aqui para a consultoria, para a parte financeira. Nós gastamos tudo o que ganhamos, nós gastamos mais do que ganhamos e gastamos antes de ganhar. E quando eu uso o fermento, dentro da área financeira eu considero o fermento, a essência, o TMA, a sigla TMA, eu considero algo mais importante que existe hoje na ferramenta da educação financeira. É como se fosse a fórmula mágica hoje para você montar, para você ter o planejamento, para você iniciar qualquer coisa na tua vida. Não gastar tudo o que ganha, não gastar mais do que ganha e não gastar antes de ganhar. TMA. Isso vai ajudar no processo, naquilo aonde você quer chegar, na metodologia do teu trabalho, na empresa, no processo do produto que você quer executar, o que você quer aderir. Então, é a parte principal e primordial. Você falou ali de educação financeira. Como treinador dessa área, né, há mais de 22 anos, você acha que o problema do endividamento brasileiro é a falta de educação financeira? Isso precisa ser trabalhado, talvez até nas escolas, na família? Como que você avalia a educação financeira do país em geral e das pessoas em geral? Eu tenho a certeza, não só digo para você, deveria ser uma matéria assim natural dentro das escolas. Hoje já existe, já há alguns anos elas já foram implantadas na educação financeira, como a Semana Nacional de Educação Financeira. Eu não tive educação financeira. Então, eu aprendi a minha educação financeira pela dor, não pelo amor. E hoje a maioria de nós, brasileiros, nós aprendemos pela dor, nós não aprendemos pelo amor. Por isso há uma necessidade muito grande, não somente de aulas, de ferramentas, mas de realmente como a gente precisa de cada profissional para a área, seja de um psicólogo, seja de um engenheiro, nós precisamos de profissionais na área da educação financeira, na gestão de pessoas, para que isso transforme a vida de qualquer pessoa, porque é muito difícil quando nós precisamos, nós já estamos lá quase no fundinho do poço, né? Educação financeira é o caminho, com certeza. É o caminho, com certeza. Nós ainda vamos falar sobre esse assunto e também como surgiu a El Máximo Treinamentos, mas antes do nosso intervalo eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar, envie esse vídeo para alguém que está passando ali pela situação de crise financeira, que precisa alavancar o seu negócio para que ele também tenha acesso a essas informações. Na playlist podcast você pode ver também os outros episódios e não esquece de nos seguir também no @AsigGuarapuava, o nosso Instagram, onde os principais trechos dessa conversa serão publicados. Lembrando que se você não conseguir assistir aqui no YouTube, pode também nos ouvir pelo Spotify, é só procurar por Café com a Sig. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Falta uma semana para o evento mais aguardado do comércio local. É a terceira edição da Liquida Guarapuava, de 30 de maio a 1º de junho, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Serão 3 dias de super descontos. Shows ao vivo, gastronomia, atrações para toda a família, espaço kids, exposições e muito mais. E já marca aí, a abertura oficial é na próxima sexta-feira, dia 30, às 18 horas, com uma programação especial para todo mundo entrar no clima. Chama a família e os amigos e vem curtir esse mega evento. É Liquida Guarapuava, esperamos vocês lá!
Estamos de volta com o Café com a Sig, hoje recebendo o consultor e treinador Elcio, que falou um pouquinho pra gente ali dicas valiosas sobre controle financeiro. E agora, no segundo bloco, Elcio, eu gostaria que você contasse pra gente como nasceu a É o Máximo Treinamentos, que inclusive carrega um pouquinho do seu nome, né? Conta pra gente por que você resolveu ir para esse caminho, já que você tinha uma vasta experiência em vendas, também trabalhou no ramo automotivo, passou por várias trajetórias, né? Ainda faz esse tipo de consultoria, mas quando você resolveu criar essa empresa, o que foi o start que te resolveu criar essa empresa de treinamentos? A empresa, ela nasceu justamente, ela foi sonhada com o meu nome, meu sobrenome, né? Então, é o Máximo. E hoje ela nasceu porque até alguns anos atrás eu já executava esse trabalho sendo CLT, trabalhando registrado, né? Eu já dava treinamento, eu já dava consultorias, eu já dava palestras, mas não como empresário, como o Elcio da Ford, como assim eu era conhecido, né? E aí surgiu por um sonho, por uma metodologia e principalmente por um propósito de vida. Por quê? Porque há alguns anos eu descobri meu propósito de vida. E hoje eu digo que a minha essência é viver realmente o meu propósito, que eu não quero que as pessoas próximas a mim, ou aonde eu passar, onde eu estiver falando ou conectando, passem pelo mesmo processo dolorido que eu passei, né? Através da dificuldade, através de cada um de nós tem a sua história, né? Então, o meu propósito é deixar uma sementinha, seja na palestra, seja na comunicação, seja num abraço, aonde eu passar a transformação. Então surgiu pela dor, a área financeira foi a área principal, e aí eu juntei toda a minha formação de carreira, de cursos, de treinamentos que eu fiz de todos esses 22 anos de trabalho na área comercial, passando por todas as funções. Eu comecei varrendo o chão de uma empresa e aos 24 anos eu era gerente. Então, eu passei por todo um processo e assim foi muito a minha carreira profissional, ela foi muito dificultosa ao início, né? Eu morava anteriormente na cidade de Almirante Tamandaré, eu ia até Curitiba estudar de bicicleta. Na época era 65 centavos a passagem de ônibus. Aí o que eu fazia? Com o tempo eu trocava uma cabeça de alface por um prato de comida. Eu levava uma cabeça de alface para os professores para poder me alimentar. E aí no momento que os colegas iam servir um lanche, alguma coisa, eu me escondia no banheiro, nos lugares, porque eu não podia dar. E assim meu nome na formação foi Poor Boy, que é pobre menino. Eu tinha vergonha dos meus pais, eu tinha vergonha de quem eu era, porque eu não sabia que as pessoas soubessem onde eu morava, quem eu fazia. Eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, né? E aí, pelo meu subterfúgio, eu descobri alguns dons. Eu comecei a fazer aula de violão das 1h30 às 3h30. Com 2 anos eu passei a ser auxiliar. Das 4 horas da tarde até as 5h30 eu limpava um salão de beleza na frente da Praça dos Pelados, ao lado do Shopping Miller, lá em Curitiba. Trocava por 2 pedaços de pão com mortandela, maravilhosos, é o que me alimentava. Saía dali, ao lado do passeio público, numa verdureira, eu catava as coisas no lixão para me fazer atletismo à noite. E foi por esse subterfúgio, por a divindade que eu descobri dons. Eu me tornei atleta, poeta, músico, já corri pelo Paraná Clube, fiz uma história, uma carreira profissional, fui atleta federado, compus algumas canções, 3 livros de poesia, 2001, 2002 e 2003, e vi que a minha vida hoje ela só está fazendo sentido porque eu quero viver o propósito. E eu quero contar um pouquinho da minha história, para as pessoas aonde eu passar, porque é mais do que a gente falar bonito, mais do que metodologia, o testemunho da vida de cada um, da história de cada um, acho que faz com que eu e você, a gente saia do nosso comodismo e mova-se para algo maior nas nossas vidas. É impossível não se emocionar escutando você falar, porque às vezes as pessoas veem você sentado aí e imaginam que tudo foi fácil, nem imagina que lá no passado você enfrentou tanta dificuldade. E quando você passava por aquilo, houve algum momento em que você quis desistir ou achou que não chegaria onde está hoje? Na verdade, eu sempre fui muito... sempre eu sabia onde é que eu queria chegar, desde pequeno.
eu trabalhando com a bicicleta, né? Essa mesma bicicleta tem uma história bem legal. A minha carreira profissional, eu morava em Almirante Tamandaré. Meus pais foram morar num assentamento de sem terra na Barra do Sul, debaixo de uma lona para ganhar um pedaço de terra do governo. E eu fui com essa mesma bicicleta, eu ia até Joinville, começar a minha carreira profissional. Meus tios me convidaram para morar lá na cidade, né? E eu fui até o posto Tio Zico 2. Eu estava indo de bicicleta para morar lá. E peguei uma carona com o caminhoneiro me deixou na cidade de Joinville e é ali que começou tudo, a minha carreira profissional. Foi ali que dentro dessa empresa que me deu a oportunidade, né, através de uma pessoa chamada Vanderlei, ele me descobriu dentro de uma verdureira de supermercados e me deu a oportunidade para me ser promotor de vendas. Eu nem sabia o que era, né? E aí ele me deu a oportunidade nessa mesma empresa, eu fui coordenador de marketing, fui vendedor, fui supervisor e aos 24 anos eu era gerente, né? Não tinha lugar para crescer, fiz uma trajetória, fiz mais de 30 cursos pagos pela empresa para me profissionalizar e essa mesma bicicleta eu tenho ela guardada até hoje, né? Ela tem um significado muito grande para mim, eu tenho uma marmita também guardada, não é para as pessoas sentirem dó de mim, mas é algo que a minha carreira profissional hoje ela existe por causa da minha bicicleta, da minha marmita, né? O meu legado está ali. E eu lembro como se fosse hoje, o mercado mais próximo que eu atendia como promotor dava 12 quilômetros. Então eu comia marmita todos os dias, mas comia macarrão todos os dias. Por quê? Macarrão com carne moída, macarrão com linguiça, macarrão com banana, porque não precisava esquentar. Então eu sentava nos mercados depois da hora que fechava para mim fazer o meu trabalho e me alimentava daquela forma e foi aí que começou a minha carreira profissional, a minha trajetória. E pelo contrário, em nenhum momento eu pensei em desistir. Cada barreira que eu passava, cada dificuldade é um degrau para onde eu queria chegar e estar onde eu estou. Então eu tracei como meta estar hoje onde eu estou. E eu quero, assim, tenho muita vontade de estar em lugares maiores, mais longe, né? Com a vontade de Deus, com o trabalho, sem pisar em ninguém. Então, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Então, acho que é isso aí. E qual é a dica que você tem para dar para quem passa por isso, que talvez se identifica com a sua história e já pensou em desistir? Você falou um pouquinho antes dos seus métodos, né? Tem mais alguma dica ou algo valioso que você quer deixar de experiência para quem está te assistindo e passa pela mesma situação que você? Na verdade, tem muitos métodos, né? Mais simples hoje na nossa sociedade brasileira de consumo, né? Principalmente pela falta da educação financeira, é o NPD. Necessito, preciso, desejo. Hoje eu ensino pessoas profissionais a fazer uma compra cautelosa. Como assim? Então vamos dar um exemplo, não é puxar para o lado das mulheres, né, ou por você, mas você vê lá na vitrine, né, agora é época de compras, né, já foi feito o convite, bacana, uma blusinha que está por R$29 e era R$200, vamos dizer assim. Aí você vai fazendo uma pergunta para você mesmo. Eu necessito, eu preciso, eu desejo aquela blusinha? Aí eu necessito porque a minha está rasgada, eu necessito porque a minha está mais pequena, ou eu apenas desejo? Tenho reserva para isso? Tenho poupança para isso? Estou preparado? Isso serve para comprar uma caneta, para comprar uma blusa, para comprar uma geladeira, para um problema, uma situação do carro. Então são muitas metodologias, mas mais do que a gente falar em metodologia. Eu sou apaixonado quando o trabalho que eu faço, ele surte resultado em menos de 30 dias. Eu tenho que gerir resultado para as pessoas, para as empresas, senão o meu propósito não é válido. É essa a mensagem que eu digo e principalmente, nunca desista dos seus sonhos. Cada dificuldade, cada degrau, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, faça a tua história, seja com o teu produto, com a tua empresa, onde você está trabalhando hoje, faça a diferença na vida das pessoas. E uma frase que eu carrego, eu não sou diferente de ninguém, só não quero ser igual. Elcio, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para falar sobre tantas coisas com esse teu conhecimento vasto, né, da vida e dos negócios, mas quero deixar as portas sempre abertas para que você possa voltar outras vezes, desejar cada vez mais sucesso e é uma honra a Associação Comercial ter uma pessoa como você ali participando das nossas atividades, sendo nosso associado, participando da SIG Jovem, né? Até não comentei, mas o Elcio é membro da SIG Jovem, que é o nosso antigo Conjovem. Então, muito obrigada, né, pelos seus ensinamentos, com certeza foram muito valiosos para mim e para quem está assistindo. Então, mais uma vez, obrigada por ter participado hoje.
Só eu que tenho a agradecer, né? Agradeço a você, agradeço a cada um que está nos ouvindo, nos prestigiando. E para mim é uma honra, né? E a mensagem final que eu quero deixar para cada um de nós é que se você quer ser diferente da maioria, de qualquer pessoa, faça o que a maioria não faz, faça a diferença. E você não precisa mudar quem você é. Não precisa ser mais do que alguém. Seja você mesmo, fazendo a tua história, fazendo do teu jeito, com a tua simplicidade. E nunca deixe as pessoas tirar o seu valor, a sua essência, aquilo que você é, aquilo que você tem de bom por dentro. As pessoas não veem, não enxergam isso em nós. Mas nós sabemos. E nós não precisamos mostrar, mas nós precisamos ser luz na vida das pessoas. Que a partir do momento que nós somos luz, nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas da maneira que nós somos, fazendo o nosso melhor, fazendo a diferença. Por isso, faça a diferença. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que acompanhou até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Siga o Elcio nas redes sociais. Você já está vendo aqui o Instagram dele. Siga lá para ficar por dentro dos conteúdos. E também o nosso Instagram, @SigGuarapuava, onde os principais trechos dessa conversa serão publicados. Não esqueça que no próximo fim de semana, dia 31 de maio, 1º de junho, tem a nossa terceira edição da Liquida Guarapuava com muitas promoções para você lá no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau!